Vamos fazer a nossa oração como sempre. Senhor, meu Deus, é uma honra, é um privilégio estarmos aqui na sua presença, não saímos dela e estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Enquanto muitos estão perdidos, aflitos, enquanto muitos estão sendo tragados pelo mal, nós estamos aqui, diante do Senhor. E eu peço, começa desde agora a se manifestar nessa reunião. Eu sei que o Senhor quer falar, então que eu diminua, que o Senhor cresça. Abençoe todos os pais, todas as mães que vão estar se alimentando dessa palavra, os filhos, os adolescentes. Abençoe todo o nosso dia, todo o nosso Casa Firme, cada reunião, cada período de oração, que o Senhor possa encontrar liberdade para agir, que o Senhor possa encontrar sinceridade, que o Senhor possa encontrar um coração contrito, que o Senhor possa fazer morada em nós. Abençoe a cada criança que está na escola agora, abençoa os nossos pequeninos, abençoe, guarda as escolas. Senhor, a cada dia vem uma nova notícia de que novos atentados virão, novos planos do mal virão, mas nós sabemos que a última palavra vem do Senhor. Nós sabemos que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então guarda a entrada dos nossos filhos na escola, guarda no período que eles vão estar lá, guarda a saída, guarda as famílias, torna as nossas crianças invisíveis aos olhos daqueles que maquinam o mal. Que o Senhor se manifeste no nosso meio nesse dia. Esteja aqui, nós precisamos do Senhor para tudo, porque quando não temos o Senhor, até aquilo que é para dar certo dá errado. Mas quando nós temos a bênção do Senhor, até aquilo que é para dar errado dá certo, porque o Senhor está ali. Então o Senhor favorece, o Senhor entra em ação e tudo se conclui e tudo se encerra ou se começa com chave de ouro, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Mais um culto, mais uma oportunidade. A pastora Jéssica não pôde estar por, claro, motivos de força maior, mas como ela mesma disse, a senhora é forte e corajosa. Então nós somos fortes e corajosos. Se o Espírito está querendo usar, e eu já começo essa mensagem falando isso para você. Ainda a pastora Mariana falava isso no culto das 9, nós temos muitos sonhos, né? Mas Deus tem sonhos para nós, e sonhos poderosos. Então aonde você estiver, você precisa estar, aonde você tiver que estar, esteja. Não tenha preguiça, não recue, porque Deus não tem prazer naquele que recua, mas se entregue à vontade, àquilo que Deus vai estar te direcionando a fazer. E hoje, o Espírito Santo volta a falar conosco sobre a importância da gente agir a fé. Principalmente você, que é pai, você que é mãe. Nada melhor do que para um pai e para uma mãe agir a fé. Existem momentos na nossa vida que a gente pensa, Senhor, como eu vou conseguir lidar com essa situação? Ou, meu Deus, como eu vou conseguir lidar com essa faixa etária de idade? Quando é bebê, chora, não sabe falar, você não sabe o que a criança precisa, tem que estar ali cercando, tem que estar disponível. Como a gente tem dito, né? A pastora tem falado muito nos cultos também. E a bispa, quando você é pai, quando você se torna mãe, você tem mais deveres do que direitos. E muitas vezes, a gente quer só os nossos direitos. E aquilo ali se findou, porque existe um ser que precisa de você, uma geração que precisa ser conduzida por você.
E olha o que diz aqui, em Romanos 4, 17, do 17 ao 21. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fosse. Eu comecei dizendo que o Espírito Santo volta a falar conosco sobre a importância de agir a fé diante das impossibilidades que se colocam diante de nós. E chamar as coisas que não são como se já fosse, eu vou dar uma pausa aqui, é fazer as declarações. Pastor, próprio Deus, você vê que Deus, como Ele é um exemplo para nós, Ele não tem preguiça, Ele é Deus, poderia só um olhar, um toque, um pensamento, mas o que fala aqui? O Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Ou seja, o próprio Deus usa da palavra para que aquilo crie existência. E quantas vezes você vive situações dentro do seu lar, situações com seus filhos, e você tem o poder nas suas mãos de declarar aquilo. Às vezes uma resposta grossa que o seu filho te dá, e você vai naquele ímpeto da carne, e você é burro mesmo, você é grosso mesmo, menino, você é grossa, você não muda mesmo, ou se não pega a cinta e bate de forma irada, que é errado, e começa a causar naquela criança traumas profundos. Ao invés de, sim, você corrigir da maneira que tem que corrigir, mas, ao mesmo tempo, ir a Deus e declarar, o meu filho não é assim, a minha casa não vai ser assim. Sabe, de você tirar naquele dia, e você andar ali naquela sala, e você andar naquela cozinha, eu não sei aonde que, na sua casa, qual que é o local que existe mais brigas. Eu lembro muito bem da minha infância, que o local que eu mais detestava era a cozinha, era a hora das refeições. Porque são poucos os momentos que eu lembro de eu sentar à mesa e ter uma refeição em paz com meu pai e com a minha mãe. Porque era só briga. Então a gente sentava, aí minha mãe começava. É porque tem a conta para pagar, é porque precisa fazer isso, é porque você sujou aquilo, é porque aquilo tá fora do lugar. E aí o meu pai já também jogava na cara dela coisas, é porque você não sabe falar, e aí de repente um levantava da mesa e não concluía aquela refeição. Então ali era um lugar aonde o mal estava ali. Então qual é o lugar da sua casa que está oprimido? E que precisa, o Espírito Santo está dizendo, Ele está com você. E Ele vai te ajudar nessas circunstâncias que estão travando. Mas você precisa estar disponível, estar disposto, porque é outra coisa que falta em muitas mães e muitos pais, porque é um culto para pais e filhos. Mas tudo começa com os pais, porque os pais vieram primeiro. Mas falta aquela disposição de lutar pela família. Aquela disposição de se renunciar, de praticar aquela renúncia por amor àquela alma, àquela primeira igreja que é a sua casa. Então, quantos que param tudo, ao invés de bater de frente ali com aquela pessoa, porque a carne e o sangue é uma distração? Quantos que ao invés de ir lá e dizer, eu te dou uma ordem, você não vai ter mais poder de atuar no meu almoço, na minha janta. Saia esse mal que está debaixo da minha mesa. Você que usa a minha filha, você que usa o meu filho, eu te proíbo. Você que está nesse quarto lançando a insônia na minha vida, no meu esposo, nos meus filhos. Às vezes os filhos chegam de casa, da escola, tão oprimidos. A mãe vai lá e bate.
Ou a criança quer aquele carinho, não tem aquela disposição de ir lá, de abraçar, de beijar. Não, vai brincar, estou fazendo almoço. Não, agora não posso. Vai brincar, vai para o celular, vai para a TV. Não tem essa disposição. E o nosso Deus tem, de chamar as coisas que não são como se já fosse. No 18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, que é um outro ponto que acontece com muito ser humano, principalmente com os pais. E eu falo isso porque eu sou mãe. E muitas vezes você já sentou, você conversou, você falou, ou até mesmo para aquela criança, não põe o dedo na tomada, não mexe com faca, não corre aí, você vai cair, vai devagar nisso. Você já falou tanto. E aí, a criatura vai lá e faz a mesma coisa. Qual que é a tendência do ser humano? Desanimar. E aí é onde entra a estratégia do mal. Porque se tem uma coisa que o diabo é continuista. E é por isso que na maioria das vezes ele atinge o seu objetivo, que é destruir o relacionamento dos pais com os filhos, que é enfraquecer o homem, que é destruir famílias, colocar separação naquele casamento, porque as pessoas não têm a disposição de continuar praticando o que é correto, continuar acreditando. Então, o que aconteceu aqui? E não enfraquecendo na fé, foi o que aconteceu com Abraão. Não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ou seja, ele permaneceu crendo, ele permaneceu acreditando. E ele não enfraqueceu, ele continuou. Se um pensamento chega até a sua mente e ele não vai te dar esperança, por exemplo, o meu filho nunca vai mudar. O meu marido nunca vai mudar. O meu salário nunca vai mudar. E por aí vai. Se um pensamento desse de derrota chega na sua vida e ele não te dá esperança, ele é demoníaco, ele é mentiroso. Porque o justo, ele vive pela palavra, ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que ele está vendo, por aquilo que ele está ouvindo. E muitas vezes a pessoa está vivendo por aquilo que ela está enxergando, ou até mesmo não está enxergando, porque não tem colocado a palavra em prática, e o coração já endureceu. Se esse pensamento chega até você, e eu creio que esse pensamento chegou muitas vezes para Abraão, e não te traz esperança de que essa situação pode mudar, ele é demoníaco. O que você tem que fazer? Expulsar. Na hora que ele chegar até você, eu não sei como você acordou hoje, eu não sei como foi a sua manhã, mas eu sei que o diabo não perdeu tempo para trabalhar. Não sei se antes do seu filho ir para a escola houve alguma briga, não sei se hoje você estava mais distante da sua família, mas eu sei que o diabo não parou de trabalhar. Mas se veio algo na sua mente, desiste dos seus sonhos, desiste dessa família, é mentira, é o diabo querendo roubar a bênção que está por vir sobre a sua casa, e você precisa se levantar, porque um crente verdadeiro, um cristão, diante das circunstâncias diversas, ele se fortalece na fé, ele fica com a palavra, ele vai se fortalecendo, porque ele vai glorificando a Deus.
enxergando aquilo que humanamente é impossível de acontecer. Eu ainda segunda-feira dava aula para o Tim e falava muito isso. O que Deus mais trabalha conosco é que nós venhamos ter confiança nele. Por quê? Qual que é a doença desse século que está por aí? É a ansiedade, que vai gerando uma depressão. Porque as pessoas estão ou muito presas ao passado, ou elas estão desesperadas para viver o futuro. E elas não param para plantar hoje o que elas querem viver amanhã. Então, vamos lá, vamos começar pela história da dona Dirce, a mãe da bispa. Ela queria gerações abençoadas. Mas o momento que ela vivia era um momento de dor, era um momento de traição, era um momento que ela não estava vendo muitas vezes a ação de Deus, mas ela continuou. E desse continuismo, dessa perseverança, foram surgindo filhos comprometidos com Deus, gerações comprometidas com a palavra. Aí veio a bispa, que se lançou de um quarto de hospital a fazer um propósito, a fazer um voto com o Senhor, e tem cumprido até hoje. E não parou devido às dificuldades. Teve filhos, nós vemos, teve filhos que deram trabalho, tanto o bispo Murilo quanto o bispo Fernando tiveram suas diferenças, e ela teve que lidar com situações dia após dia, dia após dia, e o cotidiano é algo cansativo. Se a pessoa começa a se envolver com o seu dia e não com a glória de Deus, se ela começa a se envolver com as malcriações do filho e não com o investimento em como melhorar, como eu posso ser uma mãe melhor, como eu posso ser uma autoridade para essa criança, porque você não adianta impor só respeito sobre aquela criança, ou principalmente você que tem filha adolescente. Eu tenho uma filha adolescente e posso dizer isso. No passado, eu errei muito. E eu tenho uma de 6 anos e uma de 14. E quando eu vou corrigir a de 6, é bem mais fácil entrar e ela aceitar do que a de 14 anos. Só que nada para Deus é desperdiçado e nada é perdido. Eu lembro de um testemunho que a bispa contou, de um rapaz, eu não me lembro os detalhes se ele se envolveu com drogas, e ele prejudicou muito a mãe dele, que a mãe não suportava ficar perto dele. Ela não suportava ouvir a voz dele, ao ponto dela até pedir que Deus o levasse. Mas ela continuou ali orando e continuou crendo, e esse rapaz, ele se transformou. Ao ponto dele chamar ela, não sei, de minha mãezinha, de minha princesa, e de cuidar dela, e era algo impossível. Por quê? Porque ficou com a palavra. Nós temos que ficar com a palavra, nos fortalecer na palavra, não fortalecer o problema, a circunstância. E foi isso que a bispa foi fazendo, e foi passando para os filhos. E olha só como isso é sério, por quê? Porque a dona Dirce era uma autoridade no mundo espiritual sobre os filhos dela. Veio a bispa era e é uma autoridade espiritual sobre os filhos dela. Só que ela pode orar, ela pode abençoar, ela pode ensinar os netos, mas a autoridade espiritual sobre os netos delas são os pais. Ou seja, quem é a autoridade do Davi e do João? Pastora Jéssica e o bispo Fernando. Quem é a autoridade da Maria Cléo e da Ana Cléo? O bispo Murilo e a pastora Mariana. Tanto que eles já falaram aqui nesse altar, inclusive nos trabalhos dos jovens. Enquanto eles não deram a Deus o que Deus queria, algo estava acontecendo com os filhos. Portas estavam sendo abertas, e nós pregamos muito sobre isso. Então, olha só o peso no mundo espiritual de uma autoridade. E imagina essa autoridade com preguiça,
de fazer o que tem que fazer, de ungir, de jejuar, de orar, de mostrar o caminho. Isso é tão sério que naquela geração que tinha se perdido ali, você vê no deserto, aquelas que entraram na terra, elas não sabiam nada das maravilhas, do que Deus tinha feito para os seus antepassados. Por quê? Porque não foi passado para frente. Então, o que você tem plantado hoje, para que amanhã, quando você estiver no final da sua vida, e você seja como os heróis da fé que viveram ali e morreram farto de dias, em boa velhice, o que você vai ter deixado para esses filhos? O que você vai ter deixado para os seus netos, para os seus bisnetos? Será que quando você estiver lá enterrado, acabou, as suas gerações, você ainda vai estar ecoando ali na mente da sua geração, vai estar ecoando o que você falava, o que você fazia, como você reagiria diante daquela situação? Isso é muito sério. Mas para isso, é o que eu tenho falado. O Espírito Santo nos ajuda diante de circunstâncias, a darmos passos de fé, a crermos, a nos fortalecermos em Deus, a olharmos para a palavra. Porque Deus não desperdiça nada. Pastor, eu já perdi muito tempo. Pastor, eu não tenho mais tempo. Você já pensou se Paulo fosse dizer isso? Como ele teria travado o ministério dele? Senhor, eu matei muita gente. Eu estava lá quando Estevão foi morto. Senhor, o que eu vou pregar para esses gentios? Mas nós não somos o nosso passado. Você pode escrever uma história nova hoje. Plantar hoje uma nova história em Deus. Reescrever a sua história com os seus filhos. Pastor, eu errei demais, hoje meu filho é casado, nem quer que eu vou ver os meus netos. Você pode hoje sim construir uma nova história, porque você vai se aliar com Deus, você não vai na força do seu braço, você vai se unir à palavra, e aonde você não pode entrar, Deus vai entrar por você. E aonde você não pode tocar, Deus vai tocar por você. Deus tem o poder de amolecer corações. Deus tem o poder de mudar estruturas internas. Sabe aquele coração duro, aquela personalidade difícil? Deus tem o poder de entrar e de mudar. Declarar a sua palavra, declarar a palavra de Deus nos fortalece diante das adversidades. Portanto, creia. Você precisa crer também. Não adianta só eu estar falando aqui, aí você vai sair ou da sua casa aí, vai fazer o que tem que fazer nesse dia, vai sair aqui do culto, vai para casa, vai para o trabalho, vai voltar a ter a mesma língua pesada, vai voltar a ser desequilibrado, desequilibrada, vai dar atenção às ofensas, vai dar atenção à preguiça. Não adianta, eu tenho que crer, porque quando realmente a gente crê, a gente muda os nossos hábitos, nós mudamos o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida não passa a ser o que eu quero, o que vão dar para mim, o que esses filhos vão me dar? Só me dá trabalho, vai virar nada quando crescer. Não, a sua perspectiva muda, você passa ali a mais servir do que ser servida. Você passa a plantar o bem, a fazer o bem e não se cansar, porque está escrito lá em Gálatas: ao seu tempo o Senhor vai te recompensar. E às vezes a pessoa acha, mas eu faço tanto bem, a senhora não sabe, a senhora não está na minha pele. Eu faço bem todo dia, eu estou cansada de fazer o bem porque eu não estou sendo reconhecida. Espera aí, o seu reconhecimento vai vir de Deus. Quem vai te justificar naquele lar, diante dos seus filhos, é Deus. Não é um ser humano, mas o próprio Deus, que vai abrir os olhos da sua família, que vai abrir os olhos dos seus filhos, para ver em você Cristo.
Não adianta tentar enfiar a goela abaixo. E olha o que diz aqui em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós temos que quebrar essa cultura da derrota e acender o nosso próprio fogo. Cada glória a Deus, Abraão acendia o seu próprio fogo. Ele quebrava qualquer sinal de derrota, glorificando o nome de Deus. Esses dias eu atendi uma senhora, e eu ainda estou acompanhando esse caso, e ela estava desesperada, porque ela tem uma filha, e essa filha sempre falou para ela que queria casar, construir uma família, mas de repente ela procurou a mãe para dizer que estava apaixonada por uma amiga. E essa mãe até então entrou em desespero, porque ela falou: pastora, a minha filha sempre foi vaidosa, afeminada, que falava que ia ter tantos filhos e tal, e de repente, quer dizer, a situação chega até nós. E para uma mãe ouvir isso é um choque. Eu nunca vivi uma situação dessa, mas todos os casos que nós atendemos é algo chocante. É algo que é uma coisa assim que ela até falou: pastor, eu estou no trabalho, às vezes minha mente foge, eu não sei o que eu estou fazendo, não lembro o que eu estava fazendo, porque eu vou para essa situação. Então, a situação, ela tem o poder sim de chegar até a gente. Eu não posso impedir aquela notícia, ou uma malcriação, ou uma traição, ou uma dor de chegar até mim. Mas eu tenho o poder de decidir o que eu vou deixar entrar aqui. Então chegou. Agora eu tenho o poder da palavra, eu tenho ali a palavra à minha disposição, e o dia que se chama hoje de declarar e ir crescendo em Deus. E não crescendo nos problemas, e não abraçar aquele problema, igual a pastora disse daquele menininho, né? Que, como é difícil ser asmático. Você vê que a pessoa já aprendeu a abraçar aquele problema. E o que eu orientei ela? Não, você não vai aceitar essa situação. A sua filha, ela foi criada, Deus criou ela para ter um futuro glorioso. E é nisso que você vai se focar. Pega uma foto, um objeto ali que represente ela e declara sobre ela: a minha filha é uma mulher de Deus, a minha filha tem a bênção de Deus, ela vai construir uma família. Eu declaro um homem de Deus para minha filha. É fazer declarações, é guerrear, é a arma que você tem. E muitos estão adotando a cultura da derrota, porque estão olhando para o problema, estão olhando para o que não fizeram. Mas eu perdi muito tempo, meu filho não me respeita, pastora. Eu perdi muito tempo, a minha família não me respeita. Eu perdi muito tempo, mas aquilo não aconteceu. Para de ficar preso no tempo. Para de ficar preso nas circunstâncias. Porque Deus não depende de tempo, Deus não depende do clima, Deus não depende da situação de nada, do governo, do país. Deus, Ele precisa, para Ele agir, que você dê condições através da sua fé. Se tem uma coisa que move a mão de Deus, é a fé. Não é choro, não é gritaria, não é murmuração, não é questionamentos. Viu? Se até hoje você tem aquela mania. Por que meu filho é assim, Senhor? Por que eu não tenho isso, meu Deus? Por que essa situação não poderia ser diferente? Esse não é o caminho. Você nunca vai ouvir Deus responder a algum questionamento.
Quando Elias estava lá, só sobrou eu, e estava se lamentando, e ali, se fazendo de vítima, o que o Senhor falou para ele? O que você está fazendo aí, Elias? Ou seja, rapaz, levanta. Então, eu falo para você hoje, pai, você mãe, se levante. Se até hoje o diabo quis te deixar ali totalmente encurvado, encurvada, você não pode, você errou no passado, você não deu atenção, você desprezou, você foi egoísta, você foi orgulhoso. Saia de tudo isso. Quebre todas essas correntes com a palavra. Tem jeito, tem solução. Deus vai me ajudar. Deus está comigo. Deus vai me capacitar como mãe, como esposa. Deus vai me capacitar para cuidar dessa família. Porque tem jeito, tem solução. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos uma fonte que flui. O que está fluindo de você? Quando você está com seus filhos? O que flui de você quando você está no seu trabalho? O que flui de você quando você está num passeio em família? O que flui? Discórdia, briga? O que flui? Ou mesmo que você não gosta de pôr ali o seu pezinho naquela grama, mas pelo seu filho você faz isso. Eu posso dizer por mim, que foi o que a pastora ainda me falou, né? Quando ela me disse que eu teria que fazer o culto. Nada melhor do que a nossa história de vida, porque é o que a bispa fala. Se ela fala com propriedade, é porque ela viveu. Com autoridade, é porque ela passou na pele. E eu posso dizer que tem jeito, que tem solução. Porque hoje eu construo com a minha filha mais velha um relacionamento lindo. Eu posso dizer lindo porque às vezes eu estou parada e ela vem me pedir algumas coisas que eu falo, Senhor, o Senhor existe mesmo. Isso não seria possível. Por quê? Porque eu fui uma mãe egoísta. Eu fui uma mãe orgulhosa. Eu fui uma mãe negligente. Eu fui uma mãe ausente. Porque muitas vezes eu estava envolvida com tantas coisas, e não parei para dar a atenção que ela precisava. Tanto que um dia eu fui buscar a minha outra menor na escolinha, e ela virou para mim e disse assim, isso faz já acho que uns 3 ou 4 anos, uns 3 anos, e ela falou assim para mim, você nunca foi me buscar na escolinha da igreja, né? Por quê? Porque ela guardou isso. Porque muitas vezes eu estava envolvida ali no louvor, e às vezes atendimento, que é o que a bispa sempre fala. Primeiro lugar, Deus, família, e aí vai, obra de Deus, as questões. Então, a sua família é algo precioso que Deus te deu. E muitas vezes você está ocupando esse lugar com a correria, com alguma escala que você tem para cumprir. Às vezes até mesmo você que é solteiro, que tem o pai e a mãe, às vezes não tira aquele tempo para ligar. Oi, mãe, bênção, mãe. Como que a senhora está? Comeu direitinho? Se alimentou? Como que está aí a sua saúde? Não cuida, não honra a palavra, quebra princípios simples, ordem simples. E quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. E eu, em questões simples, fui deixando, e os anos foram passando. E ao ponto de também eu passar momentos de eu não conseguia olhar para a cara da Ana Vitória. Eu não conseguia, porque a gente saía em choque. Era uma situação muito difícil. Momentos que eu falava até para o meu esposo, resolve você, porque eu não quero nem falar. Eu não quero nem falar porque é a grosseria, é a estupidez, mas espera aí. Quem plantou aquilo?
quem deixou de plantar coisas também na vida dela. E muitas vezes, muitos nãos também, erramos nisso. Era hora de falar um não, muitas vezes, e dava tudo o que queria, por ser o primeiro filho, não tinha aquele equilíbrio, ou quando era para tirar, tirava de uma vez, era algo drástico, que deixou feridas, que graças a Deus tem se cicatrizado. E quando você se coloca ali, Senhor, eu estou aqui disponível, e Ele entende que Ele pode te usar, as coisas começam a caminhar. E foi assim, tanto que hoje ela amava a comida do pai dela, mas eu estou tomando esse lugar, que ele não me ouça. Foi muito engraçado, esse dia a gente foi embora, acho que foi na segunda-feira, e aí, aquilo também que a pastora Mariana falou, em relação a cozinhar, eu não sou uma boa cozinheira, mas eu tenho me tornado. Que eu falo assim, Espírito Santo, onde você está? Quero te dar um beijinho. Ó. Eu faço assim, ó, porque não sou eu. Porque eu estou fazendo coisas para eles, é um tempero de um bife, que eles falam, o que você colocou nesse bife? Mãe, está uma delícia. Mãe, por quê? Porque eu tinha preguiça, não queria saber, não, quem cozinha bem aqui é meu marido. E está bom demais. E eu comecei a ver, porque as minhas escamas foram caindo, porque quando a palavra vai entrando, as escamas caem. Mas quando a palavra não entra, você fica endurecido e vai fazendo uma burrada atrás da outra. E as escamas foram caindo. Ela precisa de cuidados, ela precisa de uma mãe que cuida, que protege, que cozinha, que está ali com ela. E eu não tinha essa disponibilidade. Eu queria só para mim, eu vou me arrumar, eu preciso estar ali, eu preciso fazer aquilo e tal. E aí eu fiz temperei um bife na segunda e fritei, e aí o meu esposo tinha comido, né, e ela não tinha comido ainda. E aí a gente foi embora, ele falou assim, olha, ou você está acertando muito na mão, ou eu perdi o jeito de cozinhar, porque você está me superando. Aí ela falou assim, ai pai, está amarrado, porque ela também gosta da comida dele, né? Aí a gente riu, nós dois rimos, porque assim, está extraordinário, mas não sou eu, viu? A glória é do Senhor. Mas, o que eu quero mostrar? Isso era uma circunstância difícil para mim, ir para o fogão. Era algo desafiador. Que teve uma vez, só que eu muitas vezes anulei isso, porque eu falava, não, eu tenho que cumprir aquela escala na igreja. Eu tenho que cumprir isso. E isso é muito sério também, você que é pai e mãe, e que tem ali uma função dentro da igreja. Isso é uma coisa que a bispa, ela sempre fala, e antes de falar, ela faz. A família dela é algo muito importante. Se as crianças chegam, ela pode estar fazendo uma reunião que for, ela para tudo para abraçar aqueles netos pedem a bênção para ela, e ela mostra para eles que mesmo ela sendo a pessoa que ela é, com tantos afazeres que ela tem, aquele momento é deles, não é momento de abraçar. E aí ficar assim, você está abraçando a pessoa e está assim, oi filho, tudo bem? Como que foi lá na escola? E está no bendito celular. Porque o celular tem sido um instrumento em muitos lares do diabo. Então, você tem que estar por inteiro. E foi uma coisa que eu não fiz com essa mais velha. Tanto que teve uma fase dela de 10 anos, se eu não me engano, 12 anos, que ela falava, eu não quero obra. Por quê? Porque ela via em mim, ela não me via. Eu só era da obra, eu não era dela. Então, não tinha um relacionamento, não tinha um cuidado, não tinha ali uma atenção. Então, ela viu como se a obra estivesse... O próprio Deus, e isso começou a afetar ela no relacionamento dela com Deus. Era como se o próprio Deus estivesse tomando o eu dela.
A obra de Deus, a minha mãe é só de Deus, é só da obra, é só do louvor, é só daquela escala, é só disso, minha mãe só vive trabalhando. Isso também para você que trabalha fora. Pode ser que você não tem uma função na igreja, mas você trabalha fora, você tem uma vida aí fora. E essa vida está sendo mais importante do que a sua família. Então, eu não via. E teve uma vez que eu tinha que vir ensaiar o pessoal do louvor para a Praça da Sé, e ela chegou da escola e ainda, falando que estou ficando importante, e ela falou assim, eu queria o seu estrogonofe. Aí o meu marido falou, não, papai faz para você, filho, papai faz. Ela, não, eu quero da mãe. E aí eu estava, Senhor Jesus, me dá graça. Falei assim, não, eu vou fazer. Gente, pensa, eu me senti no MasterChef, que você tem aquele horário, né? Eu falei assim, Senhor, porque como eu nunca tive o hábito, e a minha mãe sempre cozinhou, e nunca deixou eu cozinhar, também nunca me ensinou ali, quando eu era um excesso de proteção, mas eu acabei sentindo dificuldade quando eu casei, né? E quando tive filho, então, pior ainda. Mas assim, então muitas vezes não tinha aquela praticidade de, por exemplo, já temperar uma carne de panela. Você tempera ali, aí você já coloca, já deixa na pressão e vai fazendo o arroz. Eu falava assim, meu Deus, primeiro eu vou fazer o arroz, depois eu vou fazer isso. Então o negócio ia se estendendo, não tinha aquela praticidade. E eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu preciso ir lá para a igreja treinar o pessoal, mas eu não vou deixar de fazer esse estrogonofe para minha filha. E eu falando, as declarações, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, porque Ele te ajuda, viu? Pode estar na beirada da sua cama, a presença dEle flui. Você pode estar num fogão, Senhor, me ajuda a dar um tempero do céu para esse arroz. Um tempero extraordinário para esse estrogonofe, para esse bife. E aí, eu fiz ali, e fiz o arroz, e fiz o estrogonofe, e tal, e eu vim para cá. Aí estou ensaiando o pessoal, aí eu só vejo uma mensagem dela, estava com o caps look ligado, né? Aquelas letras grandes. Mãe, estava uma delícia. Quer dizer, você vê, né? Aí eu falei para ela, filha do céu, fiz em 15 minutos, me senti no MasterChef. E saiu, não ficou papo o arroz, ficou soltinho. O estrogonofe ficou no ponto certo, que ela até raspou o prato. E vim para o meu ensaio. Soube equilibrar. E fazendo isso, a sua família vê, aí sim, a sua família consegue enxergar Jesus em você. Porque Jesus, enquanto todos estavam ali na mesa, quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Ele vira e fala, maior é o que serve. E ele estava fazendo o quê? Ele estava servindo. Então, você que é mãe, você que é pai, às vezes pode parecer que o que você está fazendo é algo menor, pode parecer que não vai virar em nada, mas quando você se anula pelos seus, para cumprir com um propósito que Deus te direcionou, então Ele te capacita, Ele te ajuda, e a presença dEle começa a fluir naquela casa, através de você. Não através da sua correria, através das suas negligências, através do seu mau humor, não, mas através da sua renúncia, através do seu relacionamento com Deus, que era uma coisa que eu falava para as crianças também, na segunda-feira, quando eu dava aula. A única coisa que pode confortar uma pessoa ao ponto dela se sentir segura, sem nenhuma ansiedade, é a palavra. Você pode comprar, você vai continuar tendo mais ansiedade. Você pode viajar o mundo afora, você pode adquirir um gato, um cachorro, o que for, o tênis do momento, o relógio, o perfume importado. Você pode ir para a lua. Você não vai estar completamente preenchido e satisfeito se você não estiver se envolvendo com a palavra e se envolvendo com Deus.
E eu só consegui ir me superando dia após dia, como mãe, com a ajuda do Espírito Santo. Foi assim que eu consegui me transformar em uma mãe que hoje tem coisas que ela chega em mim, até mesmo questões de adolescente, vida sentimental e tal, né, que às vezes acha que está gostando e não tem nada de gostar, às vezes acha a pessoa bonita, porque o amor mesmo, né, o amor é só lá quando é construído, a gente já sabe daquela história, ninguém casa amando, o amor é uma construção, amor não é sentimento, amor é atitude. Então a pessoa vai casar e fala, eu estou amando. Não, você se apaixonou pelo padrão daquela pessoa, pelo físico. O amor vai sendo construído dia após dia. Então você vai construindo aquilo. Você constrói hoje você vai lá e você ensina, amanhã vem uma resposta mal dada, você vai lá e você mostra na palavra, você tem que honrar, não é assim. Você vai lá e você planta a boa semente, você faz a comida que o seu filho gosta, você dobra o joelho, pede para Deus te ensinar a ser tudo aquilo que Ele te criou para ser naquele lar. Você pede para Deus te usar, fazer você um instrumento de poder por onde você passar. E Ele vai te ajudando, Ele vai mudando a sua forma de falar, a sua forma de agir. Porque não era o meu padrão cozinhar, mas tem sido. Porque agora é assim, nem o pastor está querendo ir mais para a cozinha, ele pede para mim. Ai, faz um ovo, porque eu fui fazer um ovo, nem fritar mais ovo eu estou sabendo fazer. Mas o que é isso? Quer dizer, você começa a envolver com um novo espírito aqueles que estão ao seu redor. E olha o que diz em Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então não fala mais em poucas coisas, você vai vencer, tá? Em todas as coisas, em todas as situações, nós já temos a direção. Deus nos deu, Deus nos garante, você é mais que vencedora. No problema, diante da dificuldade, dentro do seu lar, na sua família, no seu trabalho, você é uma mãe mais que vencedora. E eu vejo isso hoje, porque coisas que... Mãe, vem cá, quero te contar, nós somos amigas, né, mãe? Então eu quero te contar, eu jamais imaginei ouvir isso da minha filha. Mãe, você disse que nós somos amigas. Então, eu queria te falar que está acontecendo isso comigo. E muitas vezes, eu até fiquei constrangida, porque estava lá a pastora Jéssica chamando a gente, e olha, Ana Vitória confessou isso, que aconteceu isso na escola dela, que aconteceu isso com ela. E eu ficava pensando, meu Deus, ela confiou mais numa pessoa de fora, ela enxergou uma confiança, do que eu que estou do lado dela 24 horas praticamente. Então, aquilo foi abrindo os meus olhos. E dia após dia, eu fui me anulando, e teve coisas que eu sabia que era colheita, e eu fui passando por aquilo com Deus, não na força do meu braço. E a minha mudança foi fluindo. Então hoje eu posso dizer que faltam coisas ainda, falta, porque nós somos eternos aprendizes e vamos ser. Casamento mesmo é uma vida de adaptações. Eu vou fazer agora dia 24 de maio, 20 anos de casada. Mas tem coisas que ainda, tanto para o bem quanto para algo que eu não gosto, que o meu esposo me surpreende e eu também surpreendo ele. Tanto com coisas agradáveis, quanto com questões ali que desagrada. Mas aí você vai e você se amolda ao jeito da Ana Paula, tem que ser do meu jeito. Não, eu vou criar os meus filhos desse jeito. Tem que ser ao modo do Diego, tem que ser ao modo da Ana Vitória, tem que ser ao modo da Ana Clara, que tem 6 anos, do jeito dela. Não. A gente começa a se moldar à palavra. O que Deus diz a respeito disso na palavra? Então eu vou fazer. É hora de calar? Eu vou calar. É hora de sentar para conversar? Eu vou sentar para conversar.
E uma das coisas que eu fiz, até quero ler essa passagem com vocês, eu cheguei na minha família, aqui, Mateus 6, 14 ao 15, já vou ler já. Eu cheguei, quando as minhas fichas foram caindo, eu comecei a não perder mais tempo, que eu vejo que acontece com muitos pais, porque ficam presos ao passado, ou aquilo que não fizeram. Mas quando eu deixei realmente a palavra entrar, e as fichas foram caindo, eu sentei com todos eles, até com a Ana Clara, eu nem lembro quantos aninhos ela tinha, e eu fui pedindo perdão um por um. Falei, olha, eu fui egoísta com você, eu fui má com você, eu fui omissa, eu me afastei de você, eu me despi ali, diante da minha família. Parei de querer manter aquela imagem. Não, culpa deles, é isso. Não. E me posicionei. E foi aí que as coisas começaram a fluir. Começaram a caminhar. E aqui, em Mateus 6,14, diz assim, olha, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí, 1 Coríntios 11, 28 ao 30, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu tenho que me examinar. Eu não posso ficar lançando a responsabilidade para outros. Eu plantei por anos ali a imaturidade como mãe. Eu fui uma aventureira. Eu posso dizer que eu tive a minha primeira filha porque eu queria ter filhos, mas eu queria ter para mostrar que tem. Tem hora que eu fico pensando assim, a tamanha insanidade. E Senhor, por que não me exterminou? Né? Às vezes Senhor, cada coisa que a gente faz na vida, né? Você fala assim, meu Deus, eu já fiz isso, eu já pensei assim. Porque filho é um investimento. Filho é você se anular. Por exemplo, às vezes, quantas vezes ela chegou para mim, mãe, me ajuda com questões da escola, me ajuda nessa lição. E, eu não sei. Não sei, não estou. E agora, de uns tempos para cá, às vezes própria matemática. Estava eu lá aprendendo raiz quadrada de novo. Mãe, não estou entendendo, estuda comigo? Vamos embora. Vamos estudar juntas. Ficamos até quase 1h da manhã, mas vamos estudar juntas. Potencialização, raiz quadrada, e vamos lá. E é o fator X, é o fator não sei o que lá. Mas só de eu estar ali, você vê que os olhinhos brilham. Está estudando. Pastora, mas eu não sei, pastora. Vai para o Google. Vai para o YouTube. Espera aí, filho, vamos lá. Mas é chato, dá trabalho você ficar assistindo vídeo. Mas eu não sei, pastor, eu prefiro pagar uma aula particular. Espera aí, você pode sim ajudar de uma forma também, dessa maneira, mas será que esse pedido do seu filho, da sua filha, não acende uma luzinha aí? Ele quer a minha atenção? Ele quer eu mais perto dele? Quantos casos que a gente atende da criança tá bagunceiro, tá respondão, e você vê que tudo aquilo é uma maneira dele chamar a atenção daquela mãe. Por quê? Porque ele está sentindo distante. A mãe não descobriu a linguagem do amor daquela criança e está ali pesando a vida daquela criança. E aquela criança, tudo que ela quer não é fazer birra, mas é a atenção do pai, da mãe. Sabe? Você faz uma refeição, pelo menos uma refeição por dia com a sua família, porque isso é libertador.
Depois que nós começamos a intensificar, desde quando veio essas palavras, a mesa é o santuário. Quantas coisas, vou falar pela minha família, nós fomos descobrindo um do outro, e fomos colocando tudo ali, os pingos nos is, e fomos colocando a palavra, a vontade de Deus na nossa frente. Quantos que estão aí, dentro do lar, e está um emburrado com o outro, e está um com fusquinha com o outro, e magoado. E Deus não pode operar num reino dividido. Deus não pode. Então vamos lembrar do que eu falei no começo. Declare sobre a sua casa. Declare. Às vezes você tem um filho que está ali, você já falou, você tirou o celular, e aquela criança está rebelde, quer assistir filme de terror, quer assistir desenho que não é para ele. Unge aquela TV. Declare sobre aquela TV. Sabe, unja a cama dos seus filhos, vai no guarda-roupa, ou consagra aquelas peças de roupa, vai no banheiro, consagra, até escova. Eu já atendi pessoas, meu filho é muito boca suja, pastora. Eu fui lá e eu ungi a escova de dente dele. E como aquele menino mudou? É fé, a loucura do vencedor. Vai lá e unge aquela pasta de dente, ora sobre aquele banheiro, ora naquele quarto, ora naquele quintal. Se for preciso, apaga as luzes. Senhor, me dá discernimento, aonde é o local dessa casa que está mais oprimido. Mas eu vou encarar essa circunstância, eu vou encarar essa situação. Eu não vou abandonar os meus filhos, eu não vou abandonar minha casa, eu não vou abandonar minha família. Eu vou lutar pelos meus. Porque no dia de amanhã, você vai se encontrar como a dona Dirce. Você vai poder olhar e se ver no lugar da bispa. Olha, eu plantei para as minhas gerações. Eu não desisti, eu não fui negligente, eu não fui preguiçosa. Porque se tem uma coisa que o mundo espiritual não é preguiçoso. O altar, ele é vida e ele é morte. Mas o mundo espiritual também é vida e é morte. Se você passa a orar, a intensificar, a clamar, a fazer declarações poderosas, a não enxergar só a malcriação, a não enxergar aquele momento difícil. Se você passa a se envolver ali com Deus, com a palavra, aquilo vai trazer vida para você e vai trazer vida para o seu lar. Se você começa a se envolver com xingamentos, você bate as coisas, você quebra as coisas, você faz de qualquer jeito, vou lavar de qualquer jeito essa roupa também, porque não me valoriza, vou passar de qualquer jeito, vou cozinhar de qualquer maneira, não vou fazer isso. Você está se envolvendo você está dando força para o mal, e o mundo espiritual é vida e é morte. E eu pedi para separar uma palavra que está em Lucas. Deu certo aí? Lucas 9, 29, que foi pregado recentemente. Enquanto orava, enquanto reclamava, enquanto queria ter razão. Não. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Então, quanto mais você lutar pela sua família, quanto mais você se gastar e desgastar pelos seus, mais a glória do Senhor vai envolver aquele lar, mais a glória do Senhor vai te envolver. Ao ponto de quando você falar com um filho seu, quando você falar com o seu marido, quando você falar com alguém, com a situação, vão enxergar em você a face de Cristo, a glória do Senhor, e vão passar a te respeitar, e vão ser ali obrigados pelo Espírito Santo que está fluindo de você. Vão passar a te respeitar, vão passar a te ouvir.
É uma coisa que é impressionante. Quando que a forma que eu me relacionava com a minha filha, quando que ela ia parar e me ouvir? Quando que ela ia parar e me ver como exemplo? Porque eu não estava sendo um exemplo para ela. Quando a glória de Deus te envolver, e a glória do Senhor só vai te envolver se você der a abertura. Então hoje, não fique preso ao passado. E não fique lutando ali para querer saber o seu futuro. O seu futuro vai ser o que você plantar hoje. O seu futuro, o futuro glorioso da dona Dirce, das gerações dela, foi o que ela plantou, o que ela plantava aos pés da cama dela, com Jesus. O futuro que a bispa está deixando para os seus descendentes é se manter firme na fé e não nos questionamentos, e é dar continuidade àquilo que é preciso, mesmo quando você não tem um sentimento te apoiando, mesmo quando você não tem nada, mas você tem tudo, porque você tem a palavra, e a palavra te manda seguir, a palavra manda você confiar, a palavra manda você se posicionar, praticar a palavra, confiar, porque o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. A palavra diz em Isaías 54, se eu não me engano, 5, que Ele é o seu marido. Até isso Ele supre. Ah, pastor, eu estou passando por dificuldade no meu casamento. Até isso. Olha só. Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então você vê, quando nós nos envolvemos com a coisa certa, e Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando nós nos envolvemos com Ele, Ele vai preenchendo tudo. Ele preenche o amor que muitas vezes o seu marido não te dá, a atenção que muitas vezes o seu filho não te dá, situações. Ele preenche tudo. Ele é o seu marido, Ele é o seu conselheiro. Não sei como criar esses filhos, não sei como fazer tal coisa. Ele é o seu conselheiro, Ele é o seu pai, Ele é o seu aba. Você pode ali abraçar Ele, deitar no colo dEle. Você pode. Ele supre, Ele cuida, Ele te ama e Ele te ajuda. E nessa tarde, nesse culto, é isso que Ele está fazendo. Te dando a direção e dizendo que Ele vai te ajudar. Se você deixar Ele fluir, se você se envolver com Ele, não com as circunstâncias, Ele vai poder derramar sobre você uma inteligência fora do comum, uma unção, um poder de transformar vidas, porque ser humano não muda ser humano. O que muda a outra pessoa sabe o que muda uma pessoa? É você mudar a tal ponto de constranger ela. Eu já atendi casos assim, e muitas vezes é por isso que o familiar não quer vir para a igreja. Porque você tem sido um mau exemplo lá. Não, pastor, mas eu só falo que ele tem que vir para a igreja. Para de falar. E só pelas suas atitudes, contagie ele ao ponto de sentir o prazer e o desejo de vir aonde você está vindo, porque ele não te reconhece mais, porque você se tornou irreconhecível. Amém? Vamos nos colocar em pé, e com as mãos no seu coração, vamos orar pelo nosso lar, pela nossa família, pelas crianças. Ô Senhor, muito obrigado. Mais um dia, mais uma oportunidade, nós estamos aqui. E o Senhor está aqui. E eu creio que o Senhor tocou corações, eu creio que o Senhor entrou nos lares agora. O Senhor clareou muitas coisas que estavam escuras. E clareza é poder. Quando algo é ali, aquela cortina cai, quando é colocado luz,
em algo, eu posso trabalhar em cima daquilo ali, com o Senhor, o resultado é vitória, é transformação. Eu posso, com a ajuda do Senhor. Então ajuda esses pais, ajuda essas mães. Assim como um dia, meu Deus, eu não tratei bem a herança do Senhor. Como fala na sua palavra, os filhos são heranças do Senhor. Os filhos são herança, é algo precioso que o Senhor colocou nas nossas vidas, nas nossas mãos, para que nós conduzíssemos de maneira certa, para que nós pudéssemos falar a eles das suas grandezas, das suas maravilhas, de como o Senhor é grande, do Deus poderoso e temível que o Senhor é. Então, nos perdoa se desprezamos a herança do Senhor, se desprezamos a nossa família. Visita agora cada pai, cada mãe, mostra que tem jeito, mostra que tem solução. Assim como o Senhor não desperdiçou nada de Paulo. Paulo foi um assassino, mas depois foi um grande pregador da sua palavra. E ele não estava preso aos seus erros, ele não era o passado dele, mas ele estava preso em dia após dia, fazer a sua vontade, se chegar mais ao Senhor. E ele conquistou algo tão grande, ele foi criando algo tão grande, que o passado dele foi sendo apagado, e a luz do Senhor, a glória do Senhor, foi tomando de tal maneira, meu Deus, que as pessoas corriam lá para levar, meu Deus, aventais, as coisas para ele orar, porque ali acontecia, havia resposta, resultado. Então, ajuda essa mãe, esse pai a construir um novo relacionamento com o seu filho. Ajuda essa mãe a ser a figura do Espírito Santo dentro desse lar, acolher, proteger, aprender o que precisa aprender. Meu Deus, deixar de aprender, se anular, servir, porque ela vai ser recompensada. Senhor, abençoe as nossas crianças, abençoe esse bebê que ainda está no ventre, em formação, abençoa essa gestação, abençoa os nossos pequenos, abençoa os nossos jovens, abençoa as próximas gerações, guarda nas escolas, guarda na entrada das escolas, guarda, Senhor, na saída. Meu Deus, livra os nossos dos olhos dos que maquinam o mal, torna invisível as nossas crianças aos olhos daqueles que maquinam o mal. Eu declaro que toda sentença de lascívia, de promiscuidade, toda sentença de esfriamento, toda sentença de enfermidade nos ossos, todo diagnóstico de autismo, todo diagnóstico, meu Deus, contrário a essas crianças, que caiam por terra. Eu declaro crianças inteligentes, obedientes, que o Espírito da obediência possa reinar sobre as nossas crianças, o Espírito da obediência. Meu Deus, que aqui venha haver filhos que honram os pais, que honram pai e mãe, homens de Deus, mulheres de Deus. Eu declaro, Senhor, esses filhos no altar, grandes homens, grandes mulheres, poderosos nessa terra, que vão impactar gerações, que vão impactar vidas. Cada pessoa que cruzar o caminho dessas crianças, Senhor, eu declaro que nunca mais serão os mesmos. Senhor, continua agindo. Senhor, continua agindo. Haja, que o Senhor continue falando aos corações, que aonde eu não conseguir, eu sei que o Senhor vai no mais profundo. Uma coisa eu sei, tem jeito, tem solução. Tem jeito, tem solução. Mãe, tem jeito, tem solução. Se você está aí hoje chorando, eu por muitos anos, eu chorava, eu derramei lágrimas, ao ponto de eu dizer: Senhor, como pode existir uma criatura dessa? Eu disse muitas vezes isso para Deus,
sobre a minha filha. E uma vez veio uma palavra que o amargo se tornaria doce. E creia nessa palavra, mãe. Aquilo que está amargo na sua vida hoje vai se tornar doce. Aquele filho que é amargo, aquela filha, até mesmo que você nem se relaciona mais, que está distante, que foi morar em outro país, que vocês não se falam, creia que o amargo vai se tornar doce. Deus está trabalhando. Não pare de crer, não pare de acreditar, não pare de declarar. Ore, busque. Nós lemos aqui, quanto mais Jesus orava, quanto mais ele se envolvia com o Pai, com Deus, mais a glória do Senhor estava sobre ele. Então não desista, mãe, não desista, pai. Se envolva com Deus, e a cada dia mais a glória dele, o poder dele vai estar na sua casa, na sua família, por onde você passar, a glória dele vai se mover em cima daquele problema. E assim como Jesus mesmo andou sobre aquele mar, ele vai andar sobre a rebeldia, ele vai andar sobre a falta de relacionamento e vai te entregar a sua vitória em nome de Jesus. Senhor, eu agradeço por este culto, agradeço por essa oportunidade, e que o Senhor continue sendo com todos os nossos períodos de oração, que o Senhor continue agindo nos demais cultos, nos demais períodos de oração, seja com cada um. É o que eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.